Eu sou o SUS. 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 Armã, Aré, SUS. Eu sou o SUS. Eu sou SUS. Repórter SUS. O que acontece no seu sistema de saúde? A partir de agora, está no ar mais uma edição, mais um episódio do nosso podcast de saúde pública do Brasil, de fato, em parceria com a Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, da Fundação Oswaldo Cruz, a nossa Fiocruz, instituição pública de pesquisa, saúde e manutenção da saúde da população brasileira. Hoje a gente tem um episódio muito especial. A gente está começando, a partir de agora, uma sequência de 2 episódios e hoje a gente está atendendo uma sugestão de um ouvinte. É isso mesmo que você ouviu. Por uma grande coincidência, algumas semanas a gente estava conversando sobre o Repórter SUS no nosso Conexão BDF e o Salat, nosso ouvinte, fez a seguinte demanda. Pede para a Nara encarecidamente fazer uma análise sobre a universalização de um modelo SUS a todo mundo por meio do BRICS. E, coincidentemente, poucos dias depois, a Fiocruz colocou na rua a primeira conferência sobre esse tema, reunindo países do mundo todo para conversar sobre saúde pública no contexto do Sul Global. E esse é o nosso tema nos próximos 2 episódios. Para começar essa conversa, a gente vai falar com a vice-presidenta de Saúde Global e Relações Internacionais da Fiocruz, Lourdes Oliveira, a quem eu agradeço a presença aqui. Valeu, Lourdes. Ok, muito obrigada a você, Nara. Ótimo estar aqui com todo mundo. Lourdes, então vamos lá. Para começar, fala um pouquinho sobre o que foi o seminário e como é que foi a ideia de trazer ele para o Brasil. Como é que foi o impulso de corações e mentes para falar sobre saúde pública no contexto do Sul Global e dos BRICS? Na verdade, o Brasil hoje ocupa a presidência dos BRICS, né? Então existe dentro dessa tratativa uma série de acordos e compromissos que são firmados, né? E por parte nossa, né, no recorte saúde, tínhamos 3 compromissos, né? No âmbito da Fiocruz, que é naturalmente uma instituição de Estado ligada ao Ministério da Saúde. Então seria consolidação da rede de pesquisa em sistemas de saúde, que está bem adiantado, o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Vacinas, visando, assim, na verdade, a gente ter um repositório eletrônico com um conjunto de projetos de pesquisa e produtos em desenvolvimento no âmbito dos BRICS, e vai haver ainda uma reunião, então possivelmente uma das propostas brasileiras vai ser o desenvolvimento de uma vacina conjunta entre os países, e a conferência dos BRICS, né, a conferência, aliás, dos Institutos Nacionais de Saúde Pública dos BRICS, que conversa também diretamente com essa pauta, não é? Então, dos 16 países integrantes, nós conseguimos trazer 13 para discutir uma série de pautas comuns, né, que são prioridade para o Sul Global. Por quê? Primeiro, protagonismo do Brasil, o protagonismo internacional vem crescendo, então a gente vê o Brasil na presidência de diferentes blocos, como tivemos o G20 no ano passado, o BRICS e Mercosul ainda em curso, estamos organizando a COP30, então, em função desse protagonismo e de todos os modelos que o Brasil tem efetivamente a oferecer, nesse particular a Fiocruz, porque é uma instituição praticamente única no mundo, onde a gente desenvolve desde a pesquisa básica até o oferecimento de produtos, né, em saúde, produtos estratégicos para a população. Então, na verdade, essa conferência, né, entre os Institutos Nacionais de Saúde Pública, que são pares da Fiocruz nesses países, era justamente para a gente estar elencando prioridades de ação, como é que a gente compartilha modelos, informações, né? Então, foram cobertas algumas temáticas que eu vou listar para vocês, só para vocês terem ideia daquilo que foi discutido, né? Então, mapeamento das capacidades e prioridades dos BRICS. Então, cada Instituto Nacional de Saúde Pública presente fez uma apresentação das suas atividades. Vigilância em saúde e preparação e resposta às emergências em saúde pública,
que é uma das temáticas principais que se discute hoje, né? Todos passamos aí pela Covid-19, não foi a primeira pandemia, apesar da magnitude, tampouco será a última, então, vírus, né? O fortalecimento dos sistemas nacionais de saúde, que é uma pauta também absolutamente relacionada ao nosso SUS, a cooperação em determinantes sociais da saúde, visando a mitigação das iniquidades, então, no âmbito dessa pauta, né, uma pauta extremamente importante para o Sul Global, e uma ênfase muito importante foi dada às doenças socialmente determinadas. E isso conversa diretamente, inclusive, né, com o programa Brasil Saudável do Ministério da Saúde. Então, nós temos a nossa experiência, né, a ser apresentada é muito importante no escopo de todas essas temáticas. Claro que não podia ficar de fora a temática das mudanças climáticas, saúde e equidade, né, até porque estamos organizando a COP, Ministério da Saúde, que foi parceiro naturalmente, né, na organização da conferência, presente o tempo todo, a doutora Mariângela Simão apresentou o plano brasileiro, né, para a COP30. Outro temático foi o combate à fome e à pobreza, porque, de novo, são determinantes de saúde da população, então aquele conceito ampliado que a gente usa no SUS é realmente a maior mazela que nós enfrentamos globalmente hoje, e é com muita tristeza que a gente vê efetivamente tanto a fome quanto a pobreza crescerem, né? E, por fim, mas não menos importante, a consolidação da rede dos Institutos Nacionais de Saúde Pública dos BRICS, que é justamente o fórum onde a gente vai estar discutindo todas essas questões, como a gente operacionaliza, né, quais são os projetos, programas, propostas que a gente pode estar desenvolvendo conjuntamente para realmente melhoria da qualidade de saúde, né, da população, das populações, né, do Sul Global, e para aumentar o acesso das populações. Nós sofremos continuamente um menor acesso, né, a produtos de saúde. Então, efetivamente, a gente está unindo esforços para aumentar o acesso, reduzir a desigualdade e iniquidade. E nós temos capacidade instalada em vários países dos BRICS, de modo que nós podemos construir uma política que vise realmente, pelo menos, minimizar essas iniquidades. Então, foi esse o mote da conferência, a gente consolidar essa rede para que efetivamente a gente possa estar atuando de forma mais coordenada, fortalecendo os países do Sul Global. Muito bom, você trouxe temáticas que são prioritárias para a gente aqui no Repórter SUS e, portanto, não só para o Brasil de fato, mas também para a Fundação Oswaldo Cruz e para os países do Sul Global. A gente falou, só na fala da Lourdes aqui, a gente teve, olha, acordo das pandemias, sistemas nacionais de saúde, a Fiocruz como uma instituição única no mundo, que traz muito orgulho para o movimento sanitarista brasileiro e que é um pré-SUS. Recentemente a gente falou sobre quais seriam as lutas de Oswaldo Cruz se hoje estivesse vivo dentro do Sistema Único de Saúde. E quando a gente olha para esse contexto histórico, a Fiocruz e a luta de Oswaldo Cruz e de outros cientistas que estiveram com ele são a raiz do que a gente tem hoje no Sistema Único de Saúde. As doenças negligenciadas, doenças da pobreza, e a rede de institutos nacionais, que é algo que sai do seminário, né? O seminário também vai ter, sai com um documento consensuado, né? A declaração da conferência. Estou chamando de seminário, mas é conferência, viu, gente? A gente vai conversar mais sobre o documento com o João Miguel semana que vem, aqui no Repórter SUS, mas eu queria trazer um pouquinho da sua percepção sobre essas temáticas que você levantou lá no evento. A mais importante, acho que para o Sul Global, são as doenças negligenciadas, porque a gente tem um objetivo até 2030, né, de tirar essas doenças do nosso cotidiano. O Brasil já conseguiu avançar bastante em algumas, mas infelizmente não vai alcançar todos os objetivos da OMS em relação às doenças negligenciadas. A gente já falou sobre isso aqui no Repórter SUS, e é algo que o Ministério da Saúde assume como uma questão que a gente, infelizmente, não vai ter tempo de resolver, mas está trabalhando para resolver os pontos que vai dar certo. Lá no evento, o que é que você sentiu sobre a percepção das outras nações em relação às doenças negligenciadas? Esse fato de que o Brasil, por exemplo, não deve alcançar todas as metas, ele se repete nas outras nações do Sul Global? É um objetivo, um desafio
muito grandioso e que vai ter obstáculos aí nesses próximos 5 anos, Lourdes? Olha, na verdade, de fato, é muito desafiador. Mas, contudo, certamente a gente vai ter uma grande evolução nesse sentido, né? Já tivemos alguns exemplos de doenças que foram eliminadas, e isso é algo para se comemorar e muito, né? E diria, a partir dos compromissos assumidos, começou lá atrás na Agenda 2030, né? É exatamente dos ODSs, né? Então, vamos trabalhar fortemente para tal, sem a menor sombra de dúvida, né? Não só o governo brasileiro, né, mas as instituições brasileiras, e diria, Fiocruz é uma delas, mas tem inúmeras instituições atuando nesse contexto, é o nosso compromisso, e como você bem disse, é um compromisso histórico, né, para muitas dessas instituições. Com relação aos outros países, naturalmente o nível de grau de dificuldade vai variar, porque ali é muito heterogêneo, mas é um compromisso de todos esses países de efetivamente estar trabalhando nesse sentido, tanto é que foi elencado como uma das temáticas prioritárias no âmbito dos Institutos Nacionais de Saúde, que são um braço extremamente importante dos seus ministérios, né? Então, se vamos conseguir cumprir 100%, ninguém pode garantir, porque, inclusive, a gente depende de uma série de fatores, orçamento, investimento. Não é simples, né, porque elas não se limitam unicamente a ações na área com recorte da saúde, né, isso conversa com a questão socioeconômica, assim, muito diretamente, e a gente sabe perfeitamente bem que a gente não vive um momento geopolítico, né, tranquilo, vamos dizer assim, e isso se reflete naturalmente em termos do orçamento disponível para investimento justamente nessas diferentes frentes. Mas o que eu acho mais importante é efetivamente ser trazido como pauta, né, foi uma pauta elencada como uma das grandes prioridades do Ministério, do nosso SUS, e penso que nós tenhamos, assim, muito a oferecer aos demais países enquanto modelo, né, assim, o Brasil, nesse sentido, ter o SUS é uma riqueza, né, é algo para a gente efetivamente se orgulhar e muito, né, e é quase que é um modelo quase único no planeta, né. Outros países têm sistemas, assim, bem compreensivos, então o sistema inglês é muito bacana, muito completo, né, mas, assim, o desafio, né, de um país do sul global ter algo realmente tão robusto quanto o SUS e estar oferecendo saúde a custo zero a toda a população, é um compromisso extraordinário, mas um imenso desafio, porque nós não somos a Inglaterra, né, uma população enorme, com diferenças regionais muito importantes. É um sistema absolutamente democrático, porque é pactuado nas 3 esferas de governo. Então, assim, o SUS é um modelo sob vários aspectos, né? Não só sobre a área da saúde, mas eu acho que é um exercício contínuo de democracia. E dentro disso é acordo, né, entre todas as partes envolvidas, e naturalmente olhando para o benefício a serviço da nossa população, a eliminação ou controle, né, porque tem doenças que é certo que são muito mais difíceis da gente eliminar, mas com que a gente consiga controlar. E, para além disso, a transmissão materno-infantil de algumas doenças, que é um compromisso profundamente importante, porque, afinal de contas, as nossas crianças são o futuro do nosso país. Então, assim, para a gente é uma alegria estar trazendo essa pauta, tá observando que é uma pauta prioritária para vários países, e também é uma alegria e um orgulho a gente poder oferecer modelos, né, que efetivamente a gente consiga trazer excelentes resultados. Mas, para além, todas essas pautas são importantes, é difícil a gente dizer que uma pauta dessa é mais importante que outra, e até porque existe uma interface imensa, embora não imediatamente aparente, né, mas uma interface imensa entre todas essas pautas. Agora, eu gostaria de fazer um destaque realmente para a preparação, né, a prevenção e a resposta às epidemias e pandemias, porque é uma pauta muito importante, né? Então, a Sim. gente sabe
Eu ia até te Aqui, perguntar, Lourdes, se você ah, considera que esse encontro é um encontro que pode acrescentar ao acordo das pandemias, que é um acordo que a gente celebra que tenha sido feito, que tenha saído do papel, mas a gente sabe, a gente que está mais na área da saúde, acompanha, e quem trabalha efetivamente na área da saúde, que foi quase que um banho de água fria, porque nem tudo que a gente considera essencial apareceu no acordo final, principalmente quando a gente está falando com o norte global, com as big indústrias farmacêuticas. O nosso evento aqui, em que a gente reúne o sul global para falar de saúde, ele pode acrescentar ao que foi acordado sobre pandemias? tem a menor sombra de dúvida, né? É outro ponto que eu queria destacar. Então, nós tivemos, né, o tratado pandêmico aprovado recentemente. Eu discordo dessa visão, eu acompanho saúde pública há muitos anos, né? Exatamente no âmbito de laboratórios de referência na Fiocruz. Então, claro que o ótimo é inimigo do bom. É verdade, você tem razão. E é Então, bom a gente ouvir alguém que discorda dessa sensação de banho de água fria, porque a gente também tem que alimentar a esperança, né? e, na verdade, eu acho que só o fato da gente ter conseguido fechar, né, um acordo onde a maior parte dos requisitos, né, foram efetivamente consensuados, já é uma enorme vitória. Incrível. No ponto de vista internacional, realmente é quase um milagre hoje em dia, né? Não, exatamente, né? Então, assim, eu não diria, perfeição não existe. E vamos ser muito francos, naquilo que envolve naturalmente questões econômicas, a gente sabe que vai ter resistência. Seria utopia a gente acreditar que vai conseguir um acordo consensuado, né, com todos os países livres de seus interesses econômicos. Então, a gente precisa ser pragmático. Que bom que temos o ótimo. Né? Aliás, que temos o bom, perseguiríamos o ótimo, mas eu Sim. acho que já foi um enorme avanço, né? E o fato de realmente a gente ter os BRICS envolvidos e trabalhando, né, no âmbito dessa rede dos institutos nacionais de saúde pública, né, buscando realmente consensos, plataformas comuns, como a gente pode operar nesse sentido, é fundamental. Esse é um braço. Então, tem a questão do fortalecimento da vigilância, né, a troca de experiências, inclusive modelos, etc., entre esse conjunto de países. E eu faria um recorte dizendo que o Brasil é um país que está na vanguarda nesta área, inclusive em comparação ao norte global. Tá? Então, a gente tem plataformas extraordinárias, né? Pelo menos todas as mazelas das epidemias e pandemias que passamos serviram para fortalecer a nossa infraestrutura e capacidade de resposta, né? E nesse sentido, a gente é um parceiro muito importante da OMS, seja na questão da preparação na veia, seja na questão de pesquisa e desenvolvimento voltada a isso, inclusive com centros colaboradores aqui no Brasil. Voltando para o sul global, né, esse é um braço, o fortalecimento da vigilância e essa troca de experiência entre países, de modo que a gente possa ajudar, né, outros países que não têm os seus sistemas tão bem organizados e possamos também beber da experiência deles, porque experiência nunca é demais, essa troca é muito importante. E tem uma outra questão, um outro pilar que é muito importante, que é justamente a questão dos produtos, né, das contramedidas médicas. Então, aí a gente inclui, primeira coisa, linha de frente, kit diagnóstico, assim que aparece uma doença nova, por exemplo, você tem que rapidamente fazer aquele diagnóstico até para você ter noção do cenário epidemiológico. E se tiver algum encaminhamento, né, de orientação clínica, a gente conseguir fazer aquele diagnóstico. Nós temos capacidade no Brasil, outros países dos BRICS também têm. Um outro braço importantíssimo, que aí a gente está falando da prevenção, que são as vacinas, né? Inclusive, a Fiocruz trabalha muito estreitamente com a OMS, a Organização Pan-Americana de Saúde, no sentido que não só da produção de vacina mRNA para a Covid, né, mas também no sentido de vacinas mRNA para fortalecimento local, da produção local na América Latina e Caribe e em alguns países da África que a gente tem cooperação. Então, a ideia é, efetivamente, você está fazendo esse fortalecimento para que os países não passem mais o sufoco que passaram e tenham a capacidade de produzir, né? Isso é absolutamente estratégico, inclusive no âmbito do tratado pandêmico. E medicamentos, naturalmente.
né? Então, para a Covid, a gente não tinha um medicamento de frente, mas lembrando a pandemia de influenza H1N1 lá atrás, a gente tinha o oseltamivir, Farmanguinhos produz. Então, assim, nesse ponto, o Brasil está muito bem, porque conta com uma instituição pública, produtores públicos, não só como a Fiocruz, Instituto Butantan, e que estão ali na linha de frente para fazer a primeira resposta e atendimento à nossa população. Mas não é a realidade de todos esses países. Então, como é que dentro desse bloco a gente pode estar cooperando para tentar superar ou pelo menos mitigar esse tipo de dificuldade, aumentando o acesso? Porque a gente vê com muita clareza, né, que mesmo que você tivesse uma resposta 100% bem-sucedida num país, você tem fronteiras e vírus não conhece isso. Então, é muito importante que quanto mais países estiverem preparados, melhor a resposta. Uma outra questão muito importante que está no âmbito do tratado pandêmico, tem vários requisitos, tá? Tem vários pontos ali, mas eu vou focar só em alguns deles. É justamente o compartilhamento de informações, né, a transferência de tecnologias, e isso a gente vai estar discutindo no âmbito dos BRICS. Imagina se nós conseguimos, por exemplo, realmente sair com a produção de uma vacina conjunta. Isso é algo absolutamente inédito, né? E é um esforço extraordinário. E a ideia, inclusive, no âmbito dessa parceria com a OMS, a gente está aqui tratando de BRICS, mas isso é uma ideia que é muito mais abrangente, né? E a Fiocruz está aqui à disposição, né? E isso também, naturalmente, é uma determinação do Ministério, uma posição do Ministério da Saúde, alinhado à política exterior brasileira, né? Da gente estar fazendo esse apoio a pleno vapor. Então, naturalmente, a Fiocruz tem assumido com a OMS e a Parro uma série de compromissos no sentido de fortalecimento, não só pesquisa e desenvolvimento, e vigilância, assim, propriamente dita, o que é que nós podemos efetivamente estar repassando, não só em termos de saberes, produtos, né, mas modelos de funcionamento e fortalecimento dessa resposta, né? É perfeito. Essa frase, o ótimo é inimigo do bom, ela é incrível, porque a gente saiu do acordo das pandemias num tom muito crítico, porque a gente realmente tinha uma ambição gigantesca. Mas é importante a Lourdes trazer esses detalhes para a gente, no sentido de que, olha, a vida não acaba no acordo das pandemias, a gente pode continuar criando e implementando políticas internacionais e de cooperação entre os nossos pares. O Sul Global tem um potencial gigantesco. Agora, Lourdes, essa primeira parte da nossa conversa sobre a saúde no Sul Global e, enfim, esse encontro de nações do BRICS para tratar de saúde aqui no Brasil, não quero te colocar numa saia justa, mas a gente tem que responder ao questionamento do nosso ouvinte que nos trouxe até aqui, né? O Salat, que conversou com a gente pela internet e pediu uma análise sobre a universalização de um modelo SUS a todo mundo, o mundo sul global, no caso, né? Já que é por meio do BRICS. É possível, depois desses dias de evento, em reunião com os pares internacionais, Lourdes, essa utopia pode continuar no nosso horizonte de alguma forma? Você acha que o nosso SUS pode ser um exemplo para o sul global? Olha, nunca é saia justa, porque eu acho que a gente está aqui para... Não existe isso, né? Assim, uma das coisas mais importantes e caras para a Fiocruz é justamente esse diálogo com a população, com a sociedade, porque a gente trabalha feito uns malucos para servir a todos vocês, que são parte da nossa família, né? Nós somos uma grande família, no fundo é isso. Na verdade, o SUS já é... Gente, isso há décadas, tá? O SUS é um modelo internacional de sucesso, né? Então, assim, e nas mais diversas áreas de atuação do SUS que se possa imaginar. Então, com relação a isso, um modelo tem os seus problemas? Tem, claro, naturalmente, até porque é algo gigantesco. Agora, vou voltar um pouco ao que eu falei. A começar, é um modelo de democracia extraordinário, né? Isso não existe em local nenhum, porque todas as ações são pactuadas nos 3 níveis, né? Todos
tudo é acatado dentro daquilo ali para a gente atuar. Segundo, é uma cobertura universal, né? Então, dizer assim, seria o desejo nosso, de cada um de nós, que todos os países tivessem um SUS para chamar de seu. Só que isso é algo que é quase impossível, e não falo apenas do sul global, mas do norte global, porque é uma decisão, primeiro, política, tem todo um comprometimento de orçamento, né? Então, por exemplo, você olha alguns países que não têm um sistema público desenhado, né, e com prioridade, com nível de importância que tem o nosso. Isso é algo que é histórico, né, de fato. Então, são alguns modelos, por exemplo, você pega modelos como, vou falar do norte, França, Alemanha, a própria Inglaterra, né, eles têm sistemas muito fortes, eles têm a rede social muito valorizada e importante, mas, primeiro, não são países continentais e com a população brasileira, né? Segundo, são outros modelos, né? Então, assim, eu não teria o sonho, o desejo, sim, mas o sonho eu acho muito remoto de que a gente tenha SUS em todos os lugares. Você pega os Estados Unidos, por exemplo, a saúde é privatizada. Nunca vão adotar um SUS. Obama ainda conseguiu algum resultado e que a coisa retrocedeu totalmente. Então, tem algo assim, são questões históricas, são questões conceituais, modelos econômicos de cada país varia de um para outro. Agora, a grande questão é um modelo fantástico, público, bem-sucedido, e eu acho que todo bom brasileiro tem que se orgulhar muito. Problemas fazem parte, né? Fazem parte do show e estão aí para serem resolvidos, melhorados, aprimorados, e o aprimoramento faz parte, né? A gente sempre vai ter novas tecnologias para serem incorporadas, novas abordagens alternativas, e o SUS é tão bacana, né, e tão dinâmico, que ao longo do tempo ele vem incorporando todas essas novidades tecnológicas, né, para o melhor atendimento da população, e é tão importante para o Brasil que, gente, olha o orçamento do Ministério da Saúde. Sim. Né? Porque você manter um sistema desse não é brincadeira, não é pouca coisa, né? Então, na verdade, o SUS é uma joia do Estado brasileiro. E ele fala muito sobre o nosso processo de volta à democracia e de respeito ao que acordamos em 1989, quando tiramos do papel e colocamos na rua a nossa Constituição Cidadã. A gente chamava assim na época que a gente debatia ela lá no Congresso, viu? Os que têm menos de 45, não lembro, mas era assim. O Brasil estava todo muito envolvido nesse debate, estava em todos os jornais, as pessoas falavam sobre a Constituinte nas ruas, e o SUS é uma expressão dessa luta, com suas questões, tem o desfinanciamento, o tamanho gigantesco do nosso país, as desigualdades de acesso, mas tudo isso a gente continua cobrando para resolver. Agora, Salati, você que nos trouxe até aqui, que nos fez esse questionamento, será que não dá para levar um modelo SUS para todos os BRICS, para o Sul Global? Exatamente igual, como a Lourdes falou, não tem como, porque a gente tem questões sociais, políticas, culturais, econômicas, mas eventos como esse que a Fiocruz organizou aqui no Brasil, enquanto o Brasil está presidindo o BRICS e que a gente trouxe tantos pares para discutir, mostram que o debate para que a gente consiga garantir saúde pública para todo mundo vai continuar no âmbito do Sul Global, né, Lourdes? Independentemente da gente conseguir emular ou não um sistema único de saúde na Índia, na África do Sul, em outros países do continente africano, na Ásia, a luta pela saúde pública segue nesse debate, né, Lourdes? Acho que essa é a nossa conclusão final, né? Exato, e só fazendo um paralelo, né? Não é exatamente isso, mas só o fato dos países estarem reunidos para discutir os seus sistemas de saúde, trocar essas experiências, não é esse o espírito do SUS? Então, de certa forma, né, a gente reproduz no âmbito internacional um modelo nosso, né, um modelo nacional, um modelo que é tão caro. Todo esse esforço internacional, ele é muito importante porque ele também reverte para o enriquecimento e aprimoramento do nosso SUS. Então, em última instância, nós respiramos o SUS 24 horas, né? Eu acho que essa é a mensagem,
E eu fico muito feliz, né, de ouvir, de saber que os ouvintes, que a nossa população ama tanto o nosso SUS. É um orgulho a gente ter recebido essa sugestão de pauta de um dos nossos ouvintes. Realmente mostra um espírito crítico muito elaborado. Eu queria te agradecer, Lourdes, pela presença aqui, viu? Valeu demais. Minha querida, muito obrigada a você. E assim, estamos sempre à disposição. Você sabe que a paixão da Fiocruz é trabalhar com a população diretamente. Então, a gente está sempre à disposição. Sempre. A gente conversou sobre a primeira conferência dos Institutos Nacionais de Saúde Pública do BRICS, o bloco que reúne os países do Sul Global. E queria agradecer muito a quem ficou com a gente nessa conversa. Semana que vem, o nosso tema vai continuar esse tema, porque tem muito assunto para tratar, então não se esqueça de estar aqui junto com o repórter SUS para a conversa com João Miguel Stefânio, que é assessor da presidência da Fiocruz para assuntos internacionais. O Repórter SUS é uma parceria com a Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, que tem apresentação de Nara Lacerda, produção de Letícia Holanda e trabalhos técnicos de Adilson Oliveira. Até semana que vem!